Bom dia. Então, assim, é esse vídeo aqui, embora vai ter algumas informações interessantes. Então, vamos lá. Eu já mencionei várias vezes que o mau uso da tecnologia, que assim, tudo ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então, assim, como tudo em excesso causa desequilíbrio, da mesma forma é o são as coisas no universo, na, na- nas realidades, etc. Então, assim, essa informação do metaverso que vem surgindo, que na visão, seria como se fosse uma amplificação da tecnologia como um todo, né? Tipo, vamos lá, a sociedade está evoluindo para um sistema tecnológico X avançado, PPP. Porém, existem consequências do uso, eu queria dizer indevido da tecnologia, mas do uso da tecnologia como um todo. A gente tem que entender que quando uma pessoa ela passa por muito tempo utilizando a tecnologia, então a pessoa ela é drenada, certo? Ela é drenada e encaminhada para locais tecnológicos, locais onde a realidade ela é totalmente tecnológica. Beleza. Ela perde energia. Porém, o mental dela pode ocorrer do mental daquela pessoa ficar presa na tecnologia, na realidade tecnológica, e ela vive aqui no automático, certo? Porém, a situação do metaverso, ela é uma tecnologia que, independente do jogo que seja jogado, isso não quer dizer, e eu não gosto de trazer o extremismo de a pessoa falar: "Ah, não é para jogar mais", não, não é isso. É porque existem pessoas que não têm um controle das suas necessidades. Então, quando a pessoa ela não tem controle das suas necessidades, não tem controle das suas emoções, da sua mente, ela facilmente usa esse excesso como um certo tipo de válvula de escape, de fuga e de facilidades. E essas realidades do metaverso, ligadas ao metaverso, elas são muito brutais. Elas são realidades que se assemelham, para você ter ideia, a, por exemplo, jogos vorazes, onde um tem que matar o outro. E traz consequência esse tipo de jogabilidade em excesso. Traz consequências. Eu digo em excesso porque assim, vamos supor, eu particularmente gosto de jogar. Metaverso não me interessa, mas eu jogo um jogo mobile ou um videogame. É saudável você se distrair, mas não usar aquilo como uma válvula de escape das suas responsabilidades. Que eu vejo muitos jovens e pessoas nem tão jovens que passam o dia jogando, e elas consequentemente ficam com seus mentais presos nessas realidades que podem, porventura, trazer complicações no corpo. Então elas podem acordar com dores, ou de repente perder um braço e sentir dores fantasmas, por assim dizer, porque nessa realidade tecnológica, tudo que acontece com o mental é transmitido para o corpo naturalmente.
Então, dentro da questão tecnológica na Terra, não só na Terra, como em todo o universo, acontece uma situação. E qual é a situação? Tudo no universo é, de certa forma, cópia, certo? Então, tudo que tem nesse universo aqui é uma cópia de um local que já acabou. Então, vamos supor que aqui é um projeto. É um projeto de um projeto que deu errado, certo? Então, esse mau uso da tecnologia, ele não é recente. Dá para perceber em grupos de pessoas, por exemplo. Existe um grupo de pessoas que trata toda essa tecnologia como se fosse uma novidade. E tem grupos de pessoas que tratam essa tecnologia como algo assim, tipo, que novidade tem aqui? Por que isso acontece? Há bilhões, trilhões de anos atrás, ocorreu todo esse contexto que nós estamos vendo não só na Terra, como no universo. Então nós estamos hoje vivenciando o 7º universo. Porém, é o segundo 7º universo. Então, assim, o primeiro 7º, ele foi destruído e foi feito o segundo 7º universo, certo? Quando foi construído o segundo 7º universo, que é o que nós estamos aqui, e o primeiro 7º foi destruído pelo mau uso da tecnologia, porque a tendência para ocorrer o mau uso da tecnologia é chegar ao ponto de não existir mais seres como somos, ou assim, seres biológicos, certo? Não existia a biologia, e sim a fusão da biologia com a tecnologia até chegar somente à tecnologia. Então esse mau uso que ocorreu, a implosão, né, do primeiro 7º universo, por exemplo, ocorreu um reset. E nesse reset, que é a pausa de tudo, foi para averiguar, feito pelos arcanjos, foi para analisar os projetos que eles tinham, né? Tipo, vamos consertar assim, vamos consertar assado, vamos fazer diferente assim, vamos propor uma ideia diferente. Claro que eu estou resumindo aqui porque a consciência de um ser desse eu não consigo nem imaginar, embora muitas pessoas dizem conversar com eles, mas eu não consigo. A única ideia que eu tenho é de que a escolha que esses seres fazem é colossal, da mesma forma como de um acerto ou um erro é colossal. A nossa consciência humana não sabe o que é uma consciência de um ser de uma magnitude dessa. Então é difícil eu, com todos os contatos que eu tenho, supor ou imaginar como que um arcanjo pensa. Mas, resumindo, quando se reseta uma realidade, um universo, os arcanjos, por incrível que pareça, com a magnitude consciencial que possuem, eles não imaginaram que resetando, apagando, aquelas informações ficariam guardadas nas memórias da centelha da alma. Que só quem consegue mexer nessas memórias são eles, certo? O máximo, mediunicamente, com muito estudo, preparo e autorização, que até onde eu alcancei é a memória estelar, que é aquela situação, você frequentou, que até para poder fazer o trabalho apométrico eu tenho que ter acesso às memórias estelares, pelo menos no trabalho que eu realizo, né?
para poder saber em que porcaria eu estou me metendo, o que é que eu estou me metendo para poder resolver. Então eu tenho que saber o histórico estelar daquela consciência que fica no cantinho bem escondido do mental e emocional e do registro acástico ali da pessoa. Então o que que aconteceu? Os arcanjos tinham o costume de resetar, apagar, parar o fluxo universal para poder criar outro projeto. Porém, essas informações que ficavam guardadas nos registros da centelha daquelas almas que eram repostas em um novo projeto, não se apagam. Então são memórias viventes que traz uma consequência assim gigante, porque a partir do momento que você insere aquelas almas em um novo projeto consciencial, esperando que eles sejam novas almas literalmente apagadas, elas de fato não estão apagadas, que faz com que ocorra as repetições. Então, hoje em dia, esses seres, eles não fazem mais o reset, porque a consequência é como se você criasse uma perspectiva de uma escolha que você fez, de uma atitude que você fez, e aquela perspectiva nunca se torne uma coisa agradável. Sempre vai trazer uma repetição, até que seja observado de uma maneira muito mais profunda. Então, tudo de certa forma, até a maneira como vivemos aqui, cada limitação das consciências, elas de certa forma, se a gente for parar para pensar, é uma cópia de escolhas também de seres que estão muito acima da gente, independente da limitação que nós estamos aqui. Então, cada escolha ela traz uma consequência grande para aquele ser que está escolhendo. Então, assim, como no universo, de certa forma, nós estamos aqui, fazemos nossas escolhas, e nenhuma escolha é pequena, nenhuma escolha é menor ou maior do que a do próximo. Toda escolha e todo problema é importante, toda solução também. Ocorre uma situação que, na minha visão, até por eu trabalhar com isso e ver, dá a impressão de que não tem fim os nossos resgates. Quando uma criança nasce, ela nasce com a sua energia 100%. O que isso quer dizer? Ela não fez escolha alguma, né? A não ser a escolha que ela fez para reencarnar, mas quando ela reencarna, ela está em outro projeto, zerou. Então ela está zerada, cheia de energia. E a partir do momento que ela completa 5 anos, que é aquele contexto que o Espiritismo primeiramente trouxe, de que o chakra, ela está com o chakra formado e tal, que tem um pouco, não é que está errado, mas tem um pouco de equívoco, porque eles confundem o fechamento do chakra com a primeira personalidade. Porque uma coisa é a personalidade atual que nós temos, que é quem somos, e outra coisa são as ramificações daquilo que estamos propostos a trabalhar, melhorar, que é a limpeza reencarnacional que nós devemos fazer. Cada personalidade que vem, que muda o nosso temperamento para bom, para ruim, e independente disso, ela traz uma possibilidade de resgatarmos
e diminuir informações nocivas para a nossa ascensão, por assim dizer. Então devemos trabalhar todas as personalidades que vêm durante a nossa encarnação. Porém, a partir do momento que temos 5 anos de idade, nós começamos a perder energia. Por quê? Porque a cada escolha, por mais simples que façamos, ela acaba por gerar uma realidade alternativa ou genérica da escolha que você fez. Então vamos supor, vamos entender assim, você está no emprego, de repente você optou por sair do emprego. A partir do momento que você fez essa escolha, é criado automaticamente uma realidade que você não optou por isso. Eu entendo que é uma forma do nosso universo pessoal, que o universo pessoal que eu digo da nossa interação com o que o cosmos como um todo ele é, como ele é tudo tem uma cópia. Então creio eu que é uma forma do nosso espírito ser participante do que é o universo, certo? Nós estamos dentro de uma cópia do universo que acabou. Então é uma questão universal. Então quando é criado uma cópia nossa, nós acabamos dividindo a nossa energia. Não já bastasse aquelas outras questões que eu vivo batendo martelo, batendo na mesma tecla. A nossa memória fractal e pererê, que já tira a nossa energia. E de certa forma é interessante porque para prestar atenção assim, quem tem a oportunidade de ver de entender o que eu estou falando, que como nós temos energia. Porque assim, se nós conseguimos viver aqui nesse peso e toda essa complicação, e mesmo assim temos pique, por assim dizer, com todas essas divisões energéticas, isso é um grande sinal de que a nossa energia como um todo não é pessoas selecionadas. Aqui na Terra, infelizmente, cria uma visão de que quem tem mais poder financeiro ou conhecimento, quem tem mais contato com o espírito X, Y, Z, é o escolhido. E isso não existe. Eu acho que isso é uma banalidade. Eu não vou usar a minha linguagem que eu uso mesmo, porque para não ficar chato. Mas é uma banalidade isso daí. Porque aqui ninguém é escolhido para merda nenhuma, não. Aqui tem uns que estão com mais acesso. Então, consequentemente, tem mais obrigação. E os que precisam de suporte para ter mais acesso. Então, ninguém aqui é diferente de ninguém. Tá todo mundo resgatando alguma coisa, certo? Porque principalmente não vou dizer assim no meio espiritual, mas a humanidade ela tem uma necessidade, que eu já falei até em vídeos antigos meus, de um salvador tão grande que acaba esquecendo que não é a questão de ter um salvador, mas é uma questão de igualdade. A gente não está em condição, a humanidade não tem condição de ser líder de ninguém. Quem tem um conhecimento melhor é orientador, é um professor, é um suporte, mas líder não. E nessa ilusão de liderança e de poder que a humanidade tem por se sentir, a palavra não é rejeitada, mas de se apequenar,
perante as nossas questões como um todo, de buscar de forma acomodada resolver as nossas questões, buscamos referências o tempo inteiro. E isso não é correto. As verdadeiras lideranças, eles nunca se mostram líderes, os verdadeiros líderes para um bem maior. Ela nunca se mostra como um líder, um representante, o único que conversa com X e Y. Principalmente, adoram hoje incluir arcanjo, mestre ascensionado, e fulano X não pode conversar com esses seres. Somente o líder. E isso daí é algo estúpido. Vamos supor as questões da geometria. A geometria são símbolos, são códigos, são selos que está no universo, certo? Está no universo, está no ar, está na energia, está em tudo. Então vamos supor, eu geralmente capto muitos símbolos. Alguns eu já desenhei, para outros não. Mas isso quer dizer que, por exemplo, o meu vizinho aqui não pode pegar um lápis, de repente desenhar uma circunferência, botar uns rabiscos, PPP, e inventar um nome, Traco, vamos lá, pá, criou. Por que esse símbolo que ele desenhou ele não captou também? As pessoas querem ser donas de coisas que elas não são donas. Então, assim, uma coisa é, por exemplo, você agora é uma questão. O fato da pessoa captar um símbolo ou uma geometria não quer dizer que esse símbolo ou essa geometria ela está ativa para ser usada. Porque é preciso, vou recapitular uma situação. Lá em cima tem repartição. As repartições jurídicas. Então, para colocar qualquer coisa em prática, tem que entrar em contato com a repartição. Então, o fato de você, de repente, você nunca desenhou bulufas, desenhou um símbolo maravilhoso. Esse símbolo não está pronto. É preciso levar esse símbolo para a repartição. Aí já é uma questão de conhecimento, que o espírito tem que ter. Que os estudos mediúnicos, os estudos da espiritualidade, talvez, não quer dizer que sim, nem que não, mas pode abrir a possibilidade de você ter um conhecimento, mesmo que você acorde e não lembre, de que esse símbolo pode ser usado para alguma coisa. Mas tem que ter o conhecimento, o acesso às repartições. Da mesma forma ocorre lá em cima processos jurídicos. Eu mesmo, particularmente, quando algo está interferindo seriamente em uma situação minha, eu entro com ação judicial espiritual. Então lá, até onde eu tenho ciência, lá em cima existem mais ou menos 4 milhões de juízes. Não somente para a Terra, mas para outros locais. E eles resolvem as questões jurídicas. Quando, por exemplo, recentemente, 2 seres... não vou contar o enredo não, porque é perigoso algumas informações. Vamos supor, vou mudar de assunto. Outros têm... quando você leva o mago negro para uma prisão, eu geralmente faço isso. Porque assim, gente, guerra não leva a lugar nenhum. Conflito não leva a lugar nenhum. É uma coisa que a gente tem que aprender. Resolver as coisas é uma coisa. Entrar em guerra é outra. Então eu particularmente não fico... eu tenho minha equipe. Eu não pego meus comandados. Porque eu não trato como comandados. Eu não pego meus amigos que são fiéis a mim lá. Como eu sou fiel a eles, por exemplo.
Mas eu não pego eles e vou lá, porra, ser tal não quer permitir que eu retire isso dele, papapá, vou meter a bomba. Eu levo pro judiciário. E ocorre prisão preventiva, gente. Tem que se provar por que fulano vai ser preso. Por que ele merece ser preso? Ele é acusado. Aí, como ele já faz as cagadas dele, ele é preso de forma preventiva. Quando ele é preso de forma preventiva, ele vai se defender. Já tive casos de seres alegar que está preso de forma indevida porque ele não fez nada. E porque eles usam de forma arbitrária as nossas escolhas. Então, que eles usam de forma arbitrária, mas não quer dizer que é arbitrária, quer dizer que está errada. Nós optamos por estar, em algum momento da nossa encarnação, sobre um contrato pedido a eles. Então, eles alegam. Então, eu não quis falar, eu não gosto de falar nomes de seres, tanto de lá, nem o meu nome lá, nem o nome de seres que eu resolvo, não só para as pessoas que eu atendo, mas para minha família, porque, vamos lá, existem pessoas que adoram nome, né? Adora nome. Eu não sei se a galera que assiste ou que busca essas informações não percebeu isso ainda. Mas Miguel, o nome de Miguel não é Miguel. O nome de Miguel tem um nome verdadeiro. Vamos lá. Às vezes aparece o Mago Negro, né? Tem terapeutas que com certeza eles encontram, tem o Mago Negro. Agora não quer dizer que saibam resolver 100%. O fato de encontrar não quer dizer que vai resolver, que aí já não é da minha conta. Mas aí o Mago Negro, ele tem um nome. Eu tô falando isso para trazer uma questão, certo? Todos nós lá temos um nome. Porém, o peso do nome, que é o pepino, porque o nome verdadeiro, ele faz com que você seja rastreado. O seu nome verdadeiro é um portal, certo? Eu já peguei vários nomes verdadeiros de várias pessoas que eu já atendi, mas eu peço para apagar do meu HD, do meu software, das minhas programações. Já veio nomes verdadeiros de amigos meus, Capa Preta. Eu prefiro chamar eles por esse nome. Por mais, eu geralmente passo para as pessoas um exemplo. Quando ocorre, né? A Capa Preta pediu para fazer isso e tal. Mas o nome dele não é Capa Preta. O meu nome lá não é Bruno. Então, assim, quando você sabe o nome de um ser, agora assim, para saber se o nome do ser é verdadeiro, aí é outros 500, né? Que às vezes pode vir na imaginação ou você dar um nome errado dele lá e você achar, e a pessoa que está atendendo achar que é o nome verdadeiro. Ele simplesmente se lasca. Ele não pode nem fugir, porque o nome verdadeiro dele é um portal. Então, assim, pessoas que adoram se denominar X e Y, e em alguns casos é até o nome dele mesmo, acabou criando para si próprio uma sentença de perseguições inimagináveis. Existem muitas pessoas que adoram usar. Isso é os resquícios das memórias do passado que culminaram no exílio que todos nós estamos aqui. Nesse castiguinho, certo? Que adoram se denominar comunicadores de seres ou o próprio ser. Eu já vi casos que a pessoa fala que é o próprio Arcanjo X. Eu já vi casos que a pessoa conversa com o Mestre X e que o Mestre está do lado. Porque assim, essa questão da espiritualidade, gente, infelizmente, devido à banalidade que nós estamos
e a sede que nós temos de sermos os coitados e ter uma pessoa para resgatar a gente nos problemas que nós criamos é muito grande. E infelizmente existem almas que, embora em alguns casos acreditam que estão fazendo um trabalho para a luz, porque esse negócio de luz e treva é conversa. Em suma, não existe luz e treva, mas há um parâmetro que nós usamos aqui para definir escolha. E muitas pessoas que adoram dizer nome, botar nome de fulano, nome de Beltrano em seus trabalhos para criar uma credibilidade. Eu, particularmente, nesses 4 anos que eu trabalho com esses resgates todos que eu faço junto com meus amigos lá, em nenhum momento eu utilizo o nome de ninguém. Não faço questão de utilizar nome, mesmo que os nomes sejam falsos. Não é que é falso, é um artifício de ocultação de problema. Não faço questão porque não compensa. É errado usarmos nomes como suporte para que outras pessoas acreditem naquilo que você está passando. Ou você se torna uma pessoa coerente e verdadeira naquilo que você está passando, ou você acaba tornando o nome uma muleta para que as pessoas acreditem que você é diferenciado e que você é um médium educado, um médium verdadeiro. Isso é muito complicado, certo? Então, da mesma forma que nós aqui, eu vou usar um exemplo, vamos supor, que eu acho que poucas pessoas, assim, eu acho que não sei, não vou mencionar assim, poucas pessoas, não sou, ninguém pensou nisso, mas eu vou trazer um pensamento que eu tive há um tempo atrás, que vai servir como reflexão. Independente da história do Jesus ser verdadeira ou não, isso não é uma competição de crença e nem posição de dogma. Cada um tem a sua, e eu acho que o respeito é o melhor possível que nós devemos ter. E uma que o vídeo não é para isso. Vamos lá. O próprio Jesus, se ele ficasse neutro e praticasse somente a sua filosofia, será que ele seria? Isso não quer dizer que eu acredite no que aconteceu ou acredito, certo? É uma questão neutra de reflexão. Se o próprio Jesus ficasse quieto no cantinho dele e praticasse a filosofia dele, sem mencionar em nenhum momento que era filho do Pai, o único filho do Pai, o representante do divino para gato e cachorro, será que de fato ele teria sido perseguido? Será que se ele ficasse praticando o dele, ele causaria menos problema para ele e talvez não fosse crucificado? Isso é um exemplo. Então, assim, a partir do momento que nós aqui nos denominamos a fonte de algo e forçamos a todo momento que somos os comunicadores de um projeto gigantesco, nós vamos, embora seja até mentira, os seres que estão do outro lado, eles não querem em nenhum momento saber que é mentira. Eles vão investigar, certo? De repente, se tiver alguma coisa útil dentro daquela mentira, de repente aquele médium ali, ou aquele espiritualista, aquele quântico, sei lá que treco de seja, ele vai acabar abrindo portas para o mental dele. E o mental dele tem várias informações. Até que ponto o mental dele está protegido, fechadinho direitinho. E dentro dessa situação pode ter informações que eles adoram: genética, DNA,
E aquele ser está ali guardado, ele nem imagina que tem essas informações. Esses seres vão vir, vão usar ele e vão alimentar o ego dele a tal ponto que vai acabar criando um holograma de ilusão de que de fato ele está trabalhando para seres X, Y, Z, e vai continuar usando os nomes. E dentro dessa brincadeira aí, ele vai estar dando várias informações, projetos dele que ele nem imagina que tem, porque todos nós aqui, gente, a gente tem que parar com esse... É foda. A gente tem que parar, velho, de tratar quem nos traz informação, e as pessoas que trazem informação devem criar um pouco de humildade perante ao próximo. Porque nós aqui, vou falar, todos nós temos importância. Todos nós somos alguma coisa fora dessa caixinha presa, densa, chamada 3D. Então todos nós temos magníficas e importantes informações, independente do nível social, consciencial, mental e emocional. Certo? Então ninguém aqui é coisa pouca. Todos nós temos informações gigantes que, se não prestassem, esses seres não queriam. Então eles usam a nossa amnésia a favor deles, certo? Então, assim, voltando ao exemplo do Jesus, aí tem pessoas que se denominam um representante de arcanjo X. Se tiver o exemplo do Jesus que eu trouxe, será que um arcanjo de fato ele faria questão de expor, primeiramente, de expor o seu representante ou a sua encarnação? Será que ele faria essa burrice com essa guerra, principalmente essa guerra psíquica que estamos vivendo? Porque assim, eu juro por Deus que eu quero encontrar um resquício de evolução no que eu vejo hoje. Eu sinceramente quero encontrar um resquício dessa evolução e dessa proteção que muitas pessoas estão acreditando está ocorrendo. Porque é tanta bagunça que está acontecendo em cima. E se refletirmos bem, é uma bagunça moral gigante que está ocorrendo, que eu quero buscar, eu quero realmente encontrar essa vitória da luz. Não quero dizer aqui que o mal está vencendo, não é isso, mas eu quero encontrar essa ascensão planetária que muitos estão mencionando que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma situação de conflito psíquico que creio eu que é um dos maiores que a Terra já teve. E a coisa está muito complicada. A gente não pode afirmar que um lado está vencendo e o outro está perdendo ainda. Então, estamos no meio do imbróglio, no meio da confusão. E o que acontece? Os nossos chakras, eles se comunicam com outras realidades, certo? Isso graças ao bóson de Higgs. E o bóson de Higgs, na minha visão, ele é a partícula de Deus que a ciência descobriu. Ele está presente em tudo. E da mesma forma que ele está presente em tudo, em todas as realidades, ele serve então como comunicador interdimensional. Então a nossa consciência ela é formada por bóson de Higgs.
certo? Por partículas, prótons, nêutrons, neutrinos, fótons, elétrons, papapá. Tudo isso é composto pelo bóson. Então, automaticamente, todos nós, independente da crença, independente do credo, independente do conteúdo do estudo e da evolução, do não sei o que, todos nós nos comunicamos com diferentes realidades. Então, todos nós somos iguais, certo? Ninguém é melhor e ninguém é pior. E aquele que se denomina o maior comunicador de qualquer tipo de informação, quando eu entro em contato com meus amigos, tem seriedade, tem cobrança, tem tudo. Mas uma coisa que eu percebo, eu já frequentei comandos que tinha líder, mas ele se comportava como um líder. E já frequentei comandos que o líder você não sabia quem ele é, o líder. Ele se comportava igual. E o Meres Mortal, como eu sou aqui, e já tive situações de reunião, é que independente de eu ser um Meres Mortal, eles me ouvem mesmo em informação, sendo curta. Sabe quando você dá uma ideia, aquela ideia não tem aquele fundamento todo, mas eles param aí pelo menos respeito e ouvem, e discordam com elegância. É isso. E outra questão, sobre comando. Toda hora tá vindo uma coisa, acho que hoje eu tô tagarelando pra caralho. Sobre comando. Vamos lá. Nós aqui, quando ocorre uma separação de um casal, tudo a ver, né? Eu tô falando do comando da separação do casal. Vamos lá. Quando ocorre a separação de um casal, o filho, ele acaba pegando o DNA de quem ele vai ser criado, certo? Vamos lá. Você separou, aí de repente o filho ficou com o pai. Ele vai pegar as informações genéticas do pai. E se for criado com a mãe, ele vai pegar informações genéticas da mãe, certo? Sendo que ele já tem a informação genética de certa forma dos dois, mas a criação ela tem um fundamento muito importante. Então vamos lá. Esses comandos estelares, que hoje em dia, graças àquele livro lá, que é bacana e não é bacana ao mesmo tempo, porque traz uma visão desses comandos, certo? Cada livro, cada informação é de acordo com a linha de segmento que aquela pessoa tem afinidade. Por isso que ocorre de algumas informações estarem meio certas ou erradas, certo? Porque vai de acordo com a linha daquele grupo. Então, que o livro de Urântia, ele traz informações de uma linha de grupo, por exemplo. Então essa linha de grupo, ela trouxe aqueles comandos Lanonadek, Melquisedeque, Moronadek, Goronadek, né? Ali só tá presente naquele comando quem tem. Eu falei dos pais, né? Que as crianças pegam o DNA de quem ela tem mais a presença. Então assim, quando nós pertencemos a comandos diferentes, todos nós já pertencemos, porque comando é uma empresa. Vou tratar como uma empresa. Então você pede demissão e vai para outro. Então quando vamos para um outro comando, nós acabamos pegando o DNA daquele comando, a informação genética daquele comando. Então assim, vamos lá. O comando Lanonadek, eu já pertenci há muito tempo atrás. Eu tinha informações Lanonadek na minha genética, certo? Então vamos supor que a partir do momento que eu tenho informação genética daquele comando, e todos nós aqui temos, todos nós da Terra já frequentamos ou frequentamos hoje, mesmo que você durma e acorde e não lembre.
Então assim, aí quando mudamos de comando, o DNA altera, então é sobreposto outra informação. E no decorrer do seu processo de aprendizado, de evolução, independente de qual aprendizado e evolução seja, a cada comando que entramos, aquele DNA daquele comando antigo, ele é sobreposto a outro que pode ser apagado. Quando, por exemplo, ocorreu a reativação de contratos com comandos antigos das pessoas, que está ocorrendo, até porque eles fazem a reativação do DNA e recrutam pessoas que nem sabiam mais que estavam nesses comandos, estavam até sem comando e tal, estavam por aqui vivenciando as paradas, né? Então é assim que eles fazem, eles reativam aquela informação genética. Aquela informação genética são memórias, e essas memórias ativadas fazem o espírito daquela pessoa recordar que pertenceu e volta a fazer certo tipo de trabalhos que até então para ela não valia mais a pena, que não é à toa que ela esqueceu. Isso de certa forma é um mau uso, de certa forma covardia. Então as pessoas que eu atendi que ocorreram isso, eu fiz questão de passar um pouco dessa informação até para ela me permitir de retirar isso. Uma porque tentaram fazer isso comigo em 2019. Posso falar isso aí? Tá. Aí ocorreu essa situação comigo em 2019, que eu vou trazer como exemplo. Eu tenho um mecanismo de comunicação. E esse mecanismo de comunicação ele funciona como se fosse um walkie-talkie. Ele fica no meu corpo físico e no meu corpo espiritual, pelo que eu entendi. E o grupo lá no NADEC, eles vieram para reativar contratos meus. Aí foi aí que eu me liguei que estava acontecendo com outras pessoas também. Quando eles reativaram o contrato meu através de reativação genética, o meu walkie-talkie, o meu comunicador, ele entrou no estado, sabe quando você bota numa rádio e a antena fica pronto, aconteceu isso. Eu fiquei surdo de um ouvido por praticamente uma semana e fiquei sem entender. E eu senti falta dos seres que eu já me comunicava. E quando isso ocorreu, eu fui averiguar, né? Eu falei, porra, o que está acontecendo? Eu tô surdo. Aí veio um amigo meu lá e falou, olha, eles vieram, você não sei lembrar direito, assim, porque é tanta coisa aqui, mas deu a entender que eles me enganaram. Foi alguma coisa assim. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas não, viu? Enganam mesmo. Eles enganam, eles têm mais conhecimento e mais sabedoria. A gente aqui tá lutando para ter acesso de novo. Então assim, eles foram lá, contaram um conto da carochinha. Quando eu fui ver, eu tava no NADEC de novo, porque eles queriam projetos meus. Aí eu vou ressaltar, não é porque eu trabalho acessando certo tipo de informações que somente eu tenho essas informações. Eles fizeram isso com outras pessoas. Então eles reativaram projetos meus que eu já não compactuava com esses projetos. Então eles reativaram e meu comando perdeu a comunicação comigo. Eu tive que usar o meu subconsciente, porque assim, gente, as nossas escolhas, ela é feita pelo nosso subconsciente. Nós praticamente agimos aqui através do nosso subconsciente. Então eu tive que mandar uma carta. É uma carta, uma energia, mas eu vou tratar como um documento de demissão, que eu já estava contratado no NADEC. É uma história que eu acho que eu nunca contei não, mas é interessante. Eu tive que mandar para entender que lá em cima é repartição, funciona assim, é organização. Então eu tive que mandar uma carta de demissão e pedir para ser readmitido no comando que eu estava. Quando eu fui readmitido, o meu ouvido que estava sofrendo, o meu walkie-talkie, né, meu comunicador, estava sofrendo alterações para entrar na linha de frequência de comunicação deles.
Aí me falaram, em 3 dias vai voltar de novo ao normal. Foi batata. 3 dias depois, o meu ouvido fez um barulho, pum, voltou e eu voltei a escutar. Porque a minha comunicação tinha voltado ao normal. Porque assim, o comunicador, né, é uma tecnologia, gente. É uma tecnologia. Essas coisas de pinear, nananã. Não, usa tecnologia, pô, para se comunicar. Então, assim, claro que a pinear é importante, mas não é o assunto. Aí, eu voltei a escutar, o meu ouvido voltou ao normal e eu senti a presença da galera que eu sempre tive perto. Porque existe uma diferença entre equipe apométrica e comando. A equipe que trabalha com radiestesia, com apometria, com o que mais, gente? Com teta, com papapá, ela age independente do comando. O comando é um suporte X, a equipe apométrica suporte Y. Apesar que eu mesclo tudo que eu posso mesclar. Eu uso teta, uso radiestesia, mas tudo no astral. E isso aí eu não vou concluir muito não, porque vai ficar parecendo que eu sou assim e tal. Mas é como se eu tivesse todos os cursos de cursos possíveis. Eu nunca tomei curso em suma de tudo isso. Na verdade, nunca tomei curso nenhum. A apometria eu pratico desde os 17 anos, que é a apometria kardecista, porque Deus me abençoou assim, independente de uma família que já veio do espiritismo. Então eu já praticava, eu só fiz melhorar esse conhecimento. Então, e eu sou médium atuante desde os 4 anos de idade. Então, assim, é tipo de situação que nós aqui devemos, primeiramente, respeitar o próximo, respeitar as pessoas, as escolhas das pessoas. E muitas vezes, por falta de respeito às escolhas das pessoas, nós acabamos criando inimizades, nós acabamos criando intrigas dentro da nossa família. Porque o ser humano, ele a todo momento, ele quer impor a verdade para alguém. E nós não estamos aqui para isso, certo? Chega um momento que às vezes nós queremos ajudar as pessoas que amamos, e dentro dessa necessidade de ajudar as pessoas que amamos e temos carinho, a gente quer impor a elas o que elas devem fazer na vida delas. E a maior ajuda que existe é o respeito, certo? Então eu passei umas dicas para vocês filtrarem, além da informação que eu trouxe do metaverso, das cópias do universo lá no início do vídeo, mas aí eu complementei com outras coisas. Que muitas pessoas me perguntam assim às vezes, o que eu posso, sei lá, informação de fulano bate, informação de ciclano bate. Eu geralmente não gosto de me meter no trabalho de ninguém. Então, eu gosto de ensinar a maneira de filtrar. Então, eu trouxe vários exemplos de como filtrar, certo? Quanto mais a pessoa se denomina líder, o retado, o fodão de alguma coisa, mas independente do ser que ele usa como exemplo ou ele usa como escudo do que ele quer falar, questionem, porque o primeiro passo para termos boas pessoas espirituais ao nosso lado é justamente a humildade, o respeito, essas questões. E repetindo, quando falamos de humildade, respeito, não é ser submisso
a imposição porque você está respeitando o próximo. Eu acho que quando existe uma imposição de ideia, você respeita, mas isso não quer dizer que você deva se submisso àquelas escolhas, e porque ninguém é obrigado a conviver com pessoas que escolhem viver de uma maneira errônea, que prejudique ou cause transtornos pessoais, emocionais ou espirituais para sua vida pessoal. Todos nós, ninguém aqui é obrigado a viver relacionamento, seja qual for, de uma maneira nociva. Então, respeitar é uma coisa e viver no sofrimento é outra, certo? E eu acho que é só isso, beleza? Então, um bom dia para todo mundo aí. Ótima quarta-feira. Daqui a pouco eu vou começar a mexer nas energias da galera aí. Bom dia.